De todo. Quem já ouviu aí? Fala aí, por favor. Quem já ouviu essa frase? É na roda de capoeira que a gente aprende capoeira. Me diz aí uma coisa, vocês já ouviram falar sobre isso, essa frase? Que se fala até hoje isso, né? É na roda de capoeira que se aprende capoeira. Mas se você quer aprender capoeira, a roda de capoeira não é o local de se aprender capoeira. Mas diga, rapaziada, que é o Mestre Macaco. Esse aqui é o Método Saber Capoeira. E aqui é a aula sobre o processo de aprendizagem da capoeira. Uma aula ao vivo que eu dei. Nessa aula você vai aprender como você alcançar o seu próximo nível na capoeira e como surgiu o Método Saber Capoeira. Firmando aqui o nosso compromisso em fazer com que o maior número de capoeiristas alcance o seu próximo nível na capoeira. Então vamos lá, aproveita a aula. Eu ia para aquelas rodas de capoeira e queria estar lá presente, ver aquele pessoal, né? Cantando, tocando, jogando, e queria estar lá com eles também, fazendo aquilo, e pensava comigo quando eu via eles ali tocando, cantando, jogando, eu ficava imaginando, poxa, quando é que vai ser também o meu momento de, como é que se diz, de estar lá também, né? Interagindo na roda dessa forma, né? Achava aquilo bonito, estava na roda querendo fazer isso, mas o meu começo foi um pouco não foi tão simples assim, né? Participar da roda de capoeira para mim. Eu tive muitos momentos de bloqueios, né? De chegar na roda de capoeira e não conseguir entrar na roda por receio, por medo, por não saber se ia conseguir acompanhar aquele ritmo ali, se eu ia conseguir ir nos instrumentos, né? Será que dá para cantar? E ficava naquela, na vontade de estar, mas ao mesmo tempo alguma coisa me travava e muitas vezes eu voltava para casa pensando por que isso acontecia comigo, não entendia, né, por que aquilo acontecia comigo e me perguntando, às vezes mesmo meio frustrado, frustrado, né, de não conseguir exercer na roda o que eu achava que era para mim aquilo ali, porque eu, como é que se diz, eu treinava capoeira e por que quando eu chegava na roda aquilo que eu aprendi eu não conseguia desenvolver, né, ali? E vendo aquelas pessoas todas com aquela desenvoltura no birimbau, nos instrumentos em geral, né, na voz, no canto, e eu querendo fazer aquilo tudo e não conseguia. Eu rodei muita roda em Salvador, porque eu sabia que aquele momento ali era importante, tá? Mas eu não conseguia me desenvolver tanto. E chegou a momento de eu sentir que a aula de capoeira não era tão divertida, né? Eu sabia que ali era o lugar de estar, mas eu não conseguia me divertir na roda de capoeira, eu não conseguia me sentir bem. E esses bloqueios iam aumentando cada vez mais, né? E como eu falei, já repeti aqui, mas eu não entendia aquilo que estava acontecendo até que eu começo a imaginar, a pensar e a entender que eu estava fazendo tudo errado. E esse estava fazendo tudo errado vem das experiências nas rodas de capoeira. Eu fui para várias rodas de capoeira em Salvador, mas teve uma roda de capoeira em Salvador que eu frequentei muito essa roda por mais de um ano, de mais de ano eu frequentei essa roda de capoeira, né? Que foi a roda do Mestre Curió, né? Lá no Pelourinho, né? Roda de capoeira, roda mais curió, eu ia lá porque eu sabia que ali tinha uma coisa que eu queria aprender. Eu via aquela harmonia de canto, de jogo, de fundamento, tudo acontecendo ali. E ao mesmo tempo que era nessa roda mais curió, eu ia para outras rodas também, né? Que eram rodas de estilos diferentes de capoeira, que as rodas diferentes de capoeira são diferentes. Isso foi bom, mas ao mesmo tempo, esses primeiros 6 meses ali que eu vou para a roda do Mestre Curió, como eu falei, durante esses mais de um ano, eu fui quase toda sexta-feira essa roda do Mestre Curió. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis para mim. As primeiras semanas, não sei dizer quantas, eu nem participei da roda de verdade, eu só cheguei para assistir, fiquei ali sentado, né, assistindo a roda, antigamente ali em frente à Praça Teresa Batista, né? Era a Academia do Mestre Curió. Eu ia lá toda sexta-feira e no começo eu chegava ali e ficava sentada, mas olhando a roda, até que uma hora, um momento chega que eu sento na roda, né? Para fazer parte realmente, mas mesmo assim ainda não conseguindo me desenvolver como eu queria, me sentindo meio estrangeiro naquela terra ali, né? Mas que era capoeira, não entendia muito tudo que estava acontecendo ali, mas sabia que aquilo era importante. E acontecia as mesmas coisas nas outras rodas, mas essa foi uma coisa que marcou mais, porque eu fui muitas vezes lá. E acontecia aquela mesma coisa, quando eu voltava para casa do Pelourinho andando, eu ficava me perguntando por que eu me travo tanto, né, na roda de capoeira e não conseguia entender. Mas só que essa roda, nesse processo desses 6 meses, foi começando a me dar uma ideia de ver essa coisa que tinha algo que eu estava fazendo de errado.
né? E começa a tentar jogar na roda e começa e me atrapalhava, entrava na roda, pisava no pé dos outros, não acompanhava o ritmo do berimbau legal. Quando tinha aquele momento que parava a roda, né? Que vai trocar os instrumentos, velho, nessa hora que parava a roda, que trocava os instrumentos, que eu via que eles iam chamar alguém para tocar, eu virava até pro outro lado, eu nem olhava para a direção dos instrumentos, para ninguém me oferecer o instrumento, porque eu tinha vergonha de tocar e errar no meio daquela harmonia tão bonita que tinha ali, né? Naquela roda. Isso foi passando, foi me constrangendo de certa forma, mas aí eu encontrei uma maneira de mudar isso, né? Eu falei, poxa, no momento lá não foi tão. Hoje eu vejo isso como uma coisa que eu fiz legal, que é isso mesmo, 100% que era isso que era para eu ter feito. Mas naquele momento foi todo um processo, né? Que eu falei que foi 6 meses, até um pouco mais talvez, que foi me gerando essa ideia de que eu estava fazendo coisas erradas, né? Então eu comecei a entender que eu estava fazendo uma coisa errada ali, que não, que estava me travando. E essa coisa errada, ela tinha a ver com essa frase que eu vou mostrar para vocês, ó. E quando a gente quer aprender capoeira, a gente ouve sempre essa frase aqui, ó. Na roda de capoeira é onde a gente aprende capoeira. E sabe o que eu descobri? Que não é na roda de capoeira que a gente aprende capoeira. A roda de capoeira não é o local de se aprender capoeira. Esse foi o primeiro que foi se formando essa ideia para mim, de tanta eu criar bloqueio na roda de capoeira, eu comecei a entender para mim que tinha algo errado, porque não era na roda de capoeira que você aprende a capoeira, e por isso que eu devia estar me travando. No momento lá ainda era uma ideia, era uma tentativa, né? Aquele acertos e erros, né? De tentar. Porque e fica difícil você enxergar isso, né? Isso é um erro, cara, que eu cometi, talvez você cometa que não consegue se desenvolver na roda de capoeira, e outros capoeiristas também cometem. A gente comete esse erro porque é muito difícil enxergar isso. Por um. Sabe por quê? É difícil enxergar isso? Porque o processo de aprendizagem da capoeira, ele passa pela vivência e passa pelo processo da roda de capoeira. Esse aqui, sem vivência e sem frequentar a roda de capoeira, porque a vivência vai levar a gente à roda de capoeira, sem fazer isso aqui não existe aprendizado na roda de capoeira, porque esse é o processo da roda de capoeira. Só que esse mesmo processo da roda de capoeira, de vivência e processo de roda de capoeira, eles levam também a gente a não enxergar que isso causa também na gente bloqueios, que são ciclos de bloqueios que eu comecei a entrar. E eu fui percebendo isso a partir do momento que eu participava da roda do Mestre Curió e não conseguia me desenvolver. E a partir do momento que eu começo e nas outras rodas, né, que eram outros tipos de rodas, e também me senti ali, como é que se diz, um pouco. Não, eu não me desenvolvia como eu queria desenvolver, faltava coisa, eu não conseguia cantar, tinha esses medos em mim, essas coisas que me travavam. Isso é difícil de entender porque esse processo é esse aqui mesmo, vivência e roda de capoeira. Não tem como você aprender capoeira sem vivência e sem roda de capoeira. Só que esse é o mesmo processo que gera os ciclos de bloqueios. E às vezes a gente entra nesse ciclo e não consegue sair dele, porque você está fazendo a coisa certa, mas tem alguma coisa nessa coisa certa que não está dando certo. E aí eu fui vendo, entendendo que os ciclos, os bloqueios estavam maiores do que as aprendizagens. E esses bloqueios estavam me travando de vivenciar a capoeira. Então a roda de capoeira virou para mim, eu comecei a entender que a roda de capoeira não é o local de se aprender capoeira. E isso fica difícil de se entender mais ainda, porque por mais que a roda de capoeira gere os ciclos de bloqueio, a roda de capoeira nos ensina. Só que às vezes acontece que a gente não consegue perceber os ensinamentos que a roda de capoeira nos dá. Porque esse é o processo de aprendizagem da capoeira. Vivência e roda de capoeira. A roda de capoeira nos ensina. Só que a roda de capoeira não é o local de se aprender capoeira. Isso foi naquele tempo lá o que me gerou depois de todo esse. Já tinha mais de 4, 5 anos de capoeira. Quando eu começo a perceber isso. E o que é que esse processo de essa falta de percepção dos ensinamentos da capoeira acontece da seguinte forma: os ciclos de bloqueios ficam maiores do que ficam mais aparentes os bloqueios do que os ensinamentos da capoeira.
Porque quando eu vou para a roda de capoeira, o que era para ser ensinamento para mim, para você, acaba virando, se transformando em problemas, né? Incertezas, né? Frustração, os bloqueios gerais de instrumento de jogo, né? E a roda vira problema. E roda não pode ser problema. Só que aí, quando você entra nesse ciclo de bloqueios, você não percebe isso porque a roda de capoeira ensina, só que você não tem a percepção de perceber os ensinamentos. E esses ensinamentos, sem a gente querer, claro, são transformados em problemas. Porque o ciclo de bloqueio ele pode ficar tão forte, né? E você não percebe isso, pelo que já foi falado, né? Porque a gente ouve de todo. Quem já ouviu aí? Fala aí, por favor. Quem já ouviu essa frase? É na roda de capoeira que a gente aprende capoeira. Me diz aí uma coisa, vocês já ouviram falar sobre isso, essa frase? Que se fala até hoje isso, né? É na roda de capoeira que se aprende capoeira. Mas se você quer aprender capoeira, a roda de capoeira não é o local de se aprender capoeira. Mas ao mesmo tempo, cara, a roda ensina. E isso é que faz a gente não conseguir enxergar isso tão facilmente e entrar nesse ciclo de bloqueios que eu entrei no meu começo da capoeira. E que foi aos poucos saindo, e a roda do mestre Curió teve um papel muito importante nisso. As outras rodas também, e essa do mestre Curió. Porque a partir disso que eu fui percebendo esses que faltava alguma coisa, né? A roda de capoeira estava me bloqueando, eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer para me desbloquear, para me sair desse ciclo de bloqueios, né? Porque se esses ciclos de bloqueios eles continuam, né? Se eles continuam, olha lá, sobre a frase, né? A roda de capoeira, o local de aprende capoeira. Lins escreveu aqui eu, né? Eu acho que ele quer dizer que, e aqui também a Alessandra, já ouvi muito, porque é isso, a gente ouve isso, e isso é o maior erro que tem, você querer aprender capoeira na roda de capoeira, mas a roda de capoeira ensina. E esses bloqueios vão crescendo tanto que o processo de aprendizado, que é esse aqui o correto mesmo, é vivência e é roda de capoeira, vai se tornando, os bloqueios vão cada vez aumentando mais e você não se sente mais bem na roda de capoeira. Então você não se sente mais bem na roda de capoeira e pode até parar a capoeira. Eu não sei, ali naquele momento, aqueles 6 meses primeiros que eu ouvi, né? Que eu vivi ali na roda do Mestre Curió e nas outras rodas, mas mais na roda do Mestre Curió, foram difíceis mesmo. Nunca pensei em parar, não. Mas hoje em dia eu penso, caramba, eu passei por um momento ali mesmo de. Às vezes eu saía da roda, velho, meio ia pra casa ali pensando mesmo, decepcionado comigo. Por não conseguir atingir o que eu achava que era simples de atingir, que era ir pra roda e participar da roda. E não conseguia, cara. Andressa falou aqui, todos passam por processos, essa é a realidade. E não somos únicos em pensar que não estamos acertando. Bom ter mestre como você, incentivando e mostrando suas histórias e vivências. Pô, muito obrigado, Andressa, por falar isso. Mas é a verdade, é isso mesmo, porque a gente passa por isso, faz parte, passa. E a partir daí eu fui vendo que exatamente tinha que alguma coisa mudar. Porque, olha só como acontecem as coisas. O ciclo de bloqueios, ele está dentro do processo, ele pode acontecer dentro do processo de aprendizagem da capoeira. Um momento aqui. Porque o ciclo que eu vou mostrar aqui agora é o ciclo que acontece. Você quer aprender, você vai para a vivência, cara, porque tem que vivenciar. Capoeira é vivência. A vivência te leva à roda de capoeira. E aqui acontece um nó, velho, olha aqui. Esse é o ciclo que dá a pessoa. Essa é a forma de fazer esse ciclo que vai dar bloqueio. Que é quando você vai para a vivência porque você quer aprender mais, né? Ou quer os seus conhecimentos ali, botar à prova e vivenciar a capoeira. Você vai para a roda, que a roda é o local mais importante da capoeira, é a roda. A gente treina a capoeira não é para ficar em casa, é para ir para a roda de capoeira. E quando a gente chega na roda, e a roda toda roda ensina o que fazer e o que não fazer. Toda roda ensina. E os ensinamentos que a roda estava me dando ali, eu não tinha percepção deles. E além de não ter percepção deles, o que acontecia é que eu transformava esses ensinamentos, o que era para ser ensinamento, eu transformava em problema. Então a roda virava um problema.
E aí o que acontece? Poxa, a roda virou problema, eu preciso aprender mais capoeira, porque roda não é problema, a roda é o local onde a gente aprende capoeira. Todo mundo fala isso. A roda é o local onde a gente aprende capoeira. Então, eu vou de novo para a vivência. E a vivência me leva para a roda de capoeira. E aí chega na roda de capoeira, me ensinando e eu pegando, como eu não tenho a percepção dos ensinamentos da capoeira, eu vou pegar esses ensinamentos de capoeira, além de não aprender eles, eu transformo eles, nem perceber eles, eu transformo eles em problemas. E a roda é um mais problema ainda. E como eu percebo que a roda é mais problema ainda, eu começo a querer aprender mais, porque a roda de capoeira é o local onde a gente aprende capoeira. E eu vou para a vivência de novo e fico nesse ciclo, fico preso nesse ciclo aqui, rodando, 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 rodando. E é aí que na roda do mestre Curió, mas essa aqui me dá esse estalo, que eu consigo uma maneira de sair desse problema. Não foi lá no momento, não foi automático, como eu falei, foi um processo de dor, mesmo dolorido mesmo, de voltar para casa frustrado, de não conseguir, de errar, de passar vergonha na roda. Talvez as pessoas não me olhassem com vergonha, mas eu sentia vergonha. Só eu sentir vergonha de certas coisas que eu fazia na roda já me desanimava e eu voltava para casa ali sem entender o que estava acontecendo. Mas aí acontece essa virada. Eu começo a entender como sair desse ciclo de problemas. Que é isso aqui. Esse ciclo de problemas não, esse ciclo de bloqueios, né? Que é isso aqui, ó. Você precisa quebrar o ciclo de bloqueios. Quebrar esse ciclo de bloqueios. Que aí você vai começar a fazer o processo de aprendizagem sem aquele efeito colateral que acontecia aqui na roda de capoeira. O que é para acontecer é isso, ó. Eu vou aprender, eu vou para a vivência. Lins, Grevânia Lins, de nada, Grevânia Lins, não tem nada obrigado não. É porque isso é verdade, é isso aí mesmo. E a gente está aqui para isso mesmo. Por isso que o nome é Saber Capoeira, para a gente juntar nossos quebra-cabeçazinhos e entender essa coisa sensacional, maravilhosa que é a capoeira. Então, quando eu vou aqui, aí você vai entrar no ciclo correto, né? Que é você vai aprender, vai para a vivência. Da vivência, você vai para o processo de roda de capoeira. E aqui eu estou mostrando só o nó destravado, que é os ensinamentos da capoeira que a roda me dá. Os ensinamentos que a roda me dá, eu não transformo mais em problema, eu transformo esses ensinamentos em aprendizado. E esse agora, a roda de capoeira não é mais problema, tá vendo aqui? Roda de capoeira agora é aprendizado. Poxa, agora a roda de capoeira me diverte, eu aprendo com ela. Então, poxa, eu quero aprender mais e aí eu vou para a vivência. E a vivência, que a capoeira é viva, tem que viver a capoeira. Eu vou para a roda de capoeira, que é o momento principal da capoeira. É a vivência, é a roda de capoeira também. E aqui o processo está correto. Quebrei o ciclo de bloqueios. Ensinamentos não viram mais problemas. Ensinamentos são transformados em aprendizado. E a roda de capoeira agora vira aprendizado. E vou dizer para vocês, quando você, quando a gente consegue fazer isso aqui, isso demorou comigo, essa maneira que eu encontrei de destravar, de tirar esse nó que tinha aqui, foi um processo duro. Hoje em dia eu vejo isso com certeza, mas naquele momento foi um momento de tentativa e erro, para tentar entender o que acontecia comigo e começar a perceber os ensinamentos e aí transformar esses ensinamentos em aprendizado. Quando a gente aprende isso aqui, é um alívio. Sabe por quê? Porque depois disso aqui, nunca mais a roda de capoeira vai ser um problema para você. Você pode até ter problema na roda de capoeira, desculpa a brincadeira. Você pode até ter problema na roda de capoeira, mas a roda de capoeira não vai ser mais um problema para você. E isso eu consegui porque eu descobri 3 pontos importantes que faz isso destravar. E nesse processo da roda do mestre Curió, antes de falar desses 3 pontos, eu depois que passei esses 6 meses que eu consegui entender um pouco e fui testando comigo ali, né? O que é que eu podia fazer para poder me achar na roda de capoeira, para poder me fazer parte dessa roda de capoeira bem. Quando fui descobrindo isso, foi um momento que eu comecei a perceber que eu começava a me sentir um pouco melhor na roda. Eu começava já a poder jogar, já pisava menos no pé dos outros, sabe como é? Me desequilibrava, jogava um pouquinho mais no ritmo, né? Ou eu começava a entender que estava fora do ritmo,
Comecei a ir pro instrumento, já não virava mais a cara para me dar o pandeiro, o atabaque, o berimbau, já ia lá e. Então, primeiro comecei com a gogô, reco-reca, aí fui pro pandeiro, um dia estava no atabaque, isso passando esse processo de depois de 6 meses, 8 meses, um ano e pouco de casa do mestre Curió, aí chego ali no birimbau e tal, já tô ali me sentindo um pouco mais à vontade a partir dessa descoberta que eu tive desses 3 pontos. E tem um momento nessa roda, por isso que ela marcou tanto pra mim, que foi o que eu vou falar pra vocês aqui agora, que eu tava lá já, me sentia já muito melhor que antes, ainda faltava muito, mas já tava com essa ideia na cabeça que esse caminho era podia ser, né, o caminho certo. Hoje em dia eu sei disso 100%, desculpa, que eu fiz isso certo, que era isso mesmo. E eu tô lá na roda do Mestre Curió, como eu falei, já me sentindo um pouco mais à vontade, já indo para o instrumento, já participando da roda pelo menos, né? Ainda com um pouco de receio, mas participando dela, né? E uma hora, nesse momento da bateria parar e trocar os instrumentos, eu tô assim na roda, espero ver se vai sobrar algum instrumento para mim. E o Mestre Curió, ele me chama e fala, tome aqui, ó. E ele me entrega o gunga. Eu fui no automático na direção dele, quando eu falei, mas vem aqui. Ele me entregou o gunga. Eu lembro que eu peguei o gunga e sentei no banco, né? E eu dei uma desligada, assim, do tudo que estava acontecendo. Eu pensei assim, caramba, eu tô agora com o gunga na mão. Quer dizer, eu que vou agora começar a tocar. Quer dizer, eu que vou começar esse ritual, eu vou cantar lá no Mestre Curió, que normalmente quem estava com o gunga é quem cantava na roda. Quer dizer, eu vou ter agora a oportunidade ou o desafio, né, de tocar aqui com essa galera toda aqui, porque na roda do Mestre Curió, pô, aparecia Mestre Cobrinha, aparecia Mestre Lua, aparecia Mestre Barba Branca, o próprio Mestre Curió tava lá, Mestre Augusto Januária, pô, os mestres tudo lá, cara. E ele me deu, sentei, aí a roda foi se sentando para poder começar de novo, e eu fiquei, não sei quanto tempo, eu fiquei ali parado, realizando isso em minha cabeça ainda. E eu lembro que eu olhei assim pro lado, né? Olhei pra ele, né? Eu não sabia o que fazer. Começa, não começa, o que é que eu faço, né? E eu olhei pro lado, aí ele balançou a cabeça assim, numa afirmação, e aí eu concentrei, respirei e fui. Tom, tom, tim, e comecei a tocar e puxei a ladainha, cantei a ladainha, saudação, fui pros corridos, a roda continuou, os jogos aconteceram. Foi essa, pra mim, foi a minha melhor sensação que eu já tive em capoeira. Nesse dia, nesse momento, eu tenho exatamente todo o momento desse momento que eu peguei o gunga e sentei e comecei a tocar. Que foi uma coisa que me falou assim, caramba, eu faço parte disso aqui. Eu sou da capoeira, a capoeira também, eu faço parte dessa capoeira, e a capoeira faz parte de mim, tô aceito, né? Tô fazendo tô fazendo a capoeira, tô aqui puxando no ambiente de capoeira Angola, tô aqui com o gunga na mão, dado pelo mestre Curió, que confiança, e eu, maravilhoso isso aí. Isso aconteceu nesse processo, né, que eu contei aqui agora, da tentativa e erro, de não saber se era isso ou se não era isso, das frustrações que foram diminuindo, porque eu começo a entender que não é na roda de capoeira que se aprende capoeira, começa a tirar o nó dos ensinamentos da roda de capoeira, não ser mais problema, aí começar aos poucos, né? Foi bem aos poucos mesmo, hein? Não sendo mais problema, mas ser aprendizado. E descubro, hoje em dia firme, naquele momento ainda um pouco solto, que existem 3 pontos muito importantes que fazem você tirar aquele nó do, do ensinamento da roda não virar problema. Que é isso aqui, que são os três pilares do capoeirista completo. Eu me baseei nisso aqui. Não, naquele momento lá não estava tão claro como eu coloco agora, porque isso, quer dizer, há 20 anos atrás eu comecei a me lembrar disso tudo de novo, porque eu começo a dar aula e começo a fazer essas coisas e começo a ver outras pessoas com as mesmas dificuldades minhas e começo a me lembrar daquilo que eu passei e como é que eu fiz para desatar aquele nó e começo a transformar isso numa maneira de ensinar também. Então eu firmo para mim
já há uns 20 anos atrás, né? E agora está cada vez mais clareando, que existem três pilares, né, do capoeirista completo. Imagina aqui um tripé que carrega uma máquina fotográfica, né? O tripé é a base que deixa a máquina fotográfica ali firme. Se eu tiro um pé, né, desse tripé, o que acontece? Tubufo. A máquina cai no chão, não tem base para ficar em pé. E é isso que acontece com a gente capoeirista muitas vezes. Quando a gente não tem noção consciente desses três pilares, né? E esses três pilares são o seguinte: o primeiro pilar é ancestralidade e linhagem. Por isso que no começo aqui, né, eu falei um pouco da minha linhagem, do meu mestre, que foi o mestre do meu mestre, qual tipo de, quer dizer, dentro dessa, dentro da nossa linhagem tem tanta coisa para estudar nela, né, que ali só é uma aprendizagem sem fim. Cada um tem sua linhagem, sua ancestralidade, né? E é importante ter isso, que todo mundo fala de ancestralidade e linhagem, mas ter isso como consciência, né? Como material de estudo, como coisa que você vai lá perceber, estudar e ver onde você está indo jogar capoeira, se aquilo está acontecendo ali tem a ver com você mesmo, se não tem a ver, ou até você entender se não tem a ver, mas ficar na sua e saber que é isso mesmo, te dá segurança, né? Isso vai te dar segurança. Ah, o outro pilar, né, do capoeirista completo são os elementos da roda de capoeira. Porra, é essencial, velho, isso aqui é essencial. Eu comecei, isso foi um processo de muito tempo, viu, galera? Eu tô aqui porque hoje, depois de 20 anos, depois disso ter acontecido, né, eu tô conseguindo transformar isso numa coisa bem fácil de se ver e de usar isso também para se melhorar na capoeira e se transformar no capoeirista completo também, dominar a roda de capoeira. Então, os elementos de capoeira é importante. Pô, acho que todo mundo, os elementos da capoeira estão lá, mas uma coisa é você ver ele lá, uma coisa é você estudar esses elementos, praticar esses elementos e ver se as rodas, como você se comporta na roda através desses elementos da capoeira. E o terceiro pilar é os elementos do jogo da capoeira. Porque por mais que a gente fala que a gente vai tocar, cantar, ritual e tal, que isso é a base da capoeira, da roda de capoeira, o que é mais visto na capoeira é o jogo, né? A galera quer jogar, quer ir pra roda, quer vadiar bem. Então comecei também para não, pra não ficar pisando no pé dos outros na roda, para não ficar gingando fora do ritmo, me atrapalhando todo na roda. Eu comecei a entender isso. Poxa, eu tenho que me concentrar nesses três pontos: ancestralidade, linhagem, os elementos da roda de capoeira e os elementos do jogo da capoeira. Porque isso foi o que. Deixa eu ver se o Jair tá certo aqui. É isso, porque isso foi o que me deu base para poder fazer essa volta aqui, ó, do ciclo sem entrar mais ou quebrando o ciclo de bloqueios. A partir dessa ideia que existem três pilares do capoeirista completo, isso me aliviou, fez eu fazer assim, ó. Não foi tão rápido que eu fiz isso, demorou algum tempo até isso se condensar de verdade, mas eu comecei a ver que tinha uma luz no fim do túnel, que esse problema tinha como ser exterminado. Isso eu consegui. Eu desatei esse nó da roda de capoeira virar problema para a roda de capoeira virar aprendizado, porque a partir dessa base de começar a entender que existem três pilares que norteiam um capoeirista, que vão acabar tornando esse capoeirista completo, me fizeram ter agora a percepção de ir para a vivência, ir para a roda de capoeira e os ensinamentos que toda a roda de capoeira dá ensinamento, eu transformar isso em aprendizado e a roda de capoeira virar aprendizado. E cada vez mais a gente vai fazendo esse ciclo aqui, que esse ciclo aqui não para nunca. Vivência, aprendizado, roda, vivência, aprendizado, roda, vivência, aprendizado, roda. Então eu consegui aqui quebrar esse nó onde ensinamento estava virando problema e ensinamento agora estava virando o que era para virar, que é aprendizado, desculpa. Aqui a Cris Brasil falou: eu ainda vou dar início ao treino de capoeira. Bom saber disso para me fortalecer e não desistir mais. Que luta linda. Me disseram que era uma dança, mas agora sei que é luta. Exatamente. É luta transformada, é dança transformada em luta, né? Capoeira é tudo que a boca come, diz o mestre Pastinha, né?
Então é isso, vocês viram aí nesse trecho da aula ao vivo, né, falando sobre o processo de aprendizagem de capoeira, tudo que eu passei até chegar a esse método, né, o método Saber Capoeira. E se você tem interesse em participar do método, se inscrever no método Saber Capoeira, é só clicar aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você ter mais informações sobre o método. No primeiro comentário também tem um link para você ter mais informações sobre esse método. Vamos lá. Nosso compromisso continua, fazer com que o maior número de capoeiristas alcance o seu próximo nível na capoeira.